Existe uma diferença entre o psicanalista e o psicólogo? Eu acho importante explicar aqui, para a coisa ficar clara. Tem muitas diferenças entre o psicanalista e o psicólogo. A semelhança é que eles trabalham na mesma área, mas tem muitas diferenças na maneira deles enxergarem as suas profissões e a forma de produzir conhecimento das duas áreas, da psicologia e da psicanálise. Vamos ver como que ele vai fazer essa distinção aí de forma sucinta, né? Provavelmente ele não vai se estender nisso. Psicólogos e psicanalistas têm uma coisa em comum. Eles buscam aliviar um tipo de sofrimento que afeta, sobretudo, a nossa cabeça. Mas o psicólogo geralmente tem uma abordagem mais prática, para encontrar uma solução que torne a pessoa mais adequada ao mundo. Já o psicanalista não busca a adequação, nem necessariamente cura. Pô, aí você complica, né, Greg? Se não cura, é uma fraude. Realmente a frase, para pessoas que têm um senso um pouco mais crítico assim, soa estranha, né? Mas está correta a frase. Os psicanalistas, quando pressionados a comprovar alguma coisa da área de atuação deles, eles sempre falam isso. Não, mas a psicanálise ela não está buscando cura. E agora ele veio acrescentar mais uma que é verdadeira. A psicanálise não está procurando adequar o ser humano à realidade. Ela está procurando o quê? Se você tira objetivos bastante específicos e práticos, que poderiam ser confrontados no final para dizer que uma terapia funcionou, essa terapia vai ficar fora do alcance, basicamente, de qualquer crítica, porque a pessoa se submeteu à terapia psicanalítica. Se curou? Não, não precisa verificar. Ela tinha um problema de inadequação antes, com o casamento, com a família, com o trabalho, com qualquer coisa. Ela se adequou a isso? Não precisa verificar também, porque a psicanálise não se preocupa com isso. Então ela se preocupa com produzir o que for ali que acontecer. Então ela está fazendo o quê, né? Não! Até porque angústia, tristeza e ansiedade não são doenças necessariamente. Se não tem doença, não tem cura. Angústia, tristeza e ansiedade não são doenças. Tem pessoas que não conseguem sair de casa por causa do excesso de ansiedade. Será que isso não é doença? Tem pessoa que abandona tudo na vida, até a higiene do corpo, por causa de tristeza. Isso não é doença? O que dá para ter é uma elaboração. E o que é uma elaboração? Que também você não vai precisar definir isso especificamente para chegar no final de uma terapia psicanalítica e ver foi alcançada a elaboração ou não. Elaboração é alguma coisa que você quer chamar com esse nome. No final das contas, a psicanálise ela é uma ferramenta para você conhecer a si mesmo. E eu sei que você está pensando, tanta gente interessante no mundo, eu vou conhecer a mim mesmo. O que eu vou fazer comigo? Não tem. Conhecer a si mesmo. Realmente a psicanálise busca isso, propõe isso. A psicologia também. Essa distinção que ele fez anteriormente ali, eu até concordo até certo ponto, porque ele falou que a psicologia tem uma abordagem mais prática que busca curar e fazer adaptações da pessoa ao mundo. A psicologia busca aumentar a eficiência das pessoas, aumentar desempenho, ela é aplicada a diversos ramos com esse objetivo. Então a psicologia sim tem um enfoque mais prático, mas também há dentro da psicologia a parte de levar a pessoa ao autoconhecimento. E a psicanálise, por outro lado, como ela não faz essa parte prática, o que sobra para ela é dizer nós somos especialistas no autoconhecimento. Mas será que isso é verdade? Porque quando se fala que uma terapia é especializada em levar a pessoa ao autoconhecimento, a gente tem que considerar duas coisas aí. Primeiro, quanto do tempo da terapia que é dedicado a isso? A pessoa desenvolveu o autoconhecimento. E no caso da psicanálise é quase que 100% do tempo. É isso. A pessoa está sempre falando sobre si mesma, sempre relatando coisas, sempre fazendo associações de ideias, sempre falando como se sentiu diante de alguma coisa, falando das emoções, do passado, dos medos, tudo autoconhecimento. Ótimo. Então, quer dizer, a melhor forma de autoconhecimento é a psicanálise? Não, porque tem o segundo aspecto que eu falei. Onde vai entrar aí a intervenção do profissional, que supõe-se seja especializado em levar a pessoa ao autoconhecimento? Porque se o profissional não tiver peso nisso,
é só você colocar a pessoa para falar sobre si, que ela chega ao autoconhecimento, não precisaria de ter nem psicologia, nem psicanálise. Para que haja sentido no fato de uma pessoa procurar o serviço de um profissional para desenvolver o autoconhecimento, é preciso que a gente considere que esse profissional está especializado, tem técnicas, tem conhecimento para levar a pessoa mais longe do que ela poderia fazer sozinha. E aí voltamos novamente ao questionamento sobre as teses, as doutrinas, as hipóteses, as propostas psicanalíticas. Elas estão bem calcadas na realidade ou será que elas são equívocos daquele homem maravilhoso que dividiu o mundo entre antes e depois dele, o Freud? Houve algumas atualizações da psicanálise, mas em grande parte ela continua calcada no que Freud falou. Se o profissional que está ali, o psicanalista, ele vai ajudar a pessoa a entender a si mesma, fazendo com ela ilações equivocadas, olha, você é assim porque aconteceu tal coisa na sua infância, e aquilo não for verdade, você não está levando a pessoa a autoconhecimento, você está levando a pessoa a uma ilusão. Ela vai achar que está se autoconhecendo, mas não é verdade. E como é que trata uma pessoa se você acha que a causa do sofrimento dela é uma coisa que não foi aquilo que causou? Olha aí como que é fácil entender a importância dessa discussão, a despeito de se esse livro aí da Natália e do Carlos Orsi é um livro bom ou ruim. A discussão é muito maior do que isso. Então, não tem muito como medir a eficácia de um método que não tem uma meta clara. Porque efeito de remédio vai embora, mas o efeito da elaboração fica. Os CAPS são centros de atendimento psicossocial que substituíram os manicômios a partir dos anos 80, trocando o confinamento pelas psicoterapias. Esculhambar a psicanálise não ajuda em nada a reverter esse quadro. Pelo contrário, dá o argumento perfeito para sucatear ainda mais o nosso sistema de saúde mental e substituí-lo por soluções mais rápidas e baratas. E empurrar a goela abaixo de todo mundo remédio, sem muita preocupação com a emancipação de ninguém ou com os efeitos colaterais a longo prazo. E, o melhor, sem devolver ao mundo pessoas subversivas, questionadoras, pessoas analisadas. Eu às vezes fico ouvindo esse tipo de críticas assim, de pessoas que não são da área. Eu fico me perguntando, né, por exemplo, o que levou o Gregório a escolher esse assunto para tratar aqui no programa dele, né? Ele não é da área. Talvez ele tenha sido paciente de psicanálise, tenha gostado muito, achou que deveria fazer a defesa, mas posso estar errado, mas me parece que esse pessoal mistura um pouco também de ideologia nesses assuntos. Tem mania assim de olhar para as coisas e dar uma rotulada. Isso aqui é da linha política, ideológica que eu apoio ou é da contrária? E aí, a partir dessa decisão aí, a partir dessa rotulação, fica a favor ou fica contra. Então está me parecendo aqui o seguinte, ele deixou escapar aquela hora que ele falou que o Freud era um revolucionário e tal. Parece que ele acha o seguinte, de um lado tem a indústria dos remédios que está tuchando o remédio na população por causa da sua pujança capitalista. O pessoal está vendendo remédio para quem não precisa usar, tratando doenças psicológicas da forma ruim, que é por remédio. Do outro lado tem a psicanálise que é contra isso, ela é revolucionária, ela é mais natural, ela não está a favor da indústria capitalista dos remédios. E quem entra nessa discussão para falar que a psicanálise é pseudociência está apoiando lá os capitalistas dos remédios. Então parece que o resumo da história e da maneira dele pensar sobre o assunto é esse. O resumo é esse. A partir daí ele faz uma pesquisa, né? A sua equipe ajuda a fazer uma pesquisa para dar uma espécie de aparência de embasamento ali mais técnico. Mas a formação de opinião na cabeça dele parece que foi definida dessa forma. Se você realmente está preocupado com o nosso sistema de saúde oferecer tratamentos de qualidade, e eu acho que você está preocupado que ele não ofereça muito medicamento, só a essa parte que parece que o Gregório está sensível, se há realmente essa preocupação, a gente tem que saber, psicanálise é uma coisa boa o suficiente para o sistema público de saúde oferecê-la como tratamento? Ou está oferecendo ali uma coisa que é, digamos, 20% acurada, 80% ilusória, equivocada? Isso tem que ser esclarecido. A psicanálise sempre foi atacada desde que ela surgiu. Por quê? Porque numa psicanálise bem conduzida, se tudo começa a dar certo, você se liberta
do que a sociedade deseja por você e passa a desejar por conta própria. Que bonito, hein? Por isso que a psicanálise foi atacada, então. Porque ela é boa demais, emancipatória demais. Tá, para mim ficou bem claro aí o peso ideológico que tem nessas opiniões dele. Ele, na verdade, não entende nada de psicanálise, a equipe dele que preparou esse roteiro também provavelmente não entende, mas são pesquisadores aí, jornalistas competentes, encontraram ali, conseguiram reunir um grupo de argumentos meio lá e cá, né? Com muita piadinha no meio, aí tudo bem, porque o programa dele tem esse teor, mas formulou aí uma linha de argumentação com uma decisão tomada de forma muito equivocada. Não é assim que se decide se a psicanálise deve ou não deve ser criticada. Ele enxerga a psicanálise não como um tipo de tratamento que precisa comprovar a sua eficácia, né? Na verdade, se aparecer aí alguns estudozinhos, ele pega e aqui, ó, está comprovado. Mas na verdade não está nem preocupado. Se esses estudos não existissem, também não faria diferença nenhuma. Porque ele enxerga a psicanálise como uma forma de produzir na sociedade o tipo de transformação que ele acha que deve acontecer. Então a psicanálise está defendida por causa das suas boas intenções, por causa de ser uma ferramenta ali para a mudança ideológica, social que ele deseja. Volto a realçar, não é assim como é uma coisa que se apresenta como uma disciplina, uma ciência, ou será que palavra que queiram usar. Para tratamento, ela precisa ser calcada em pesquisa científica de comprovação. Você comprova 1000 vezes a validade de partes do tratamento para situações distintas. É esse conjunto de comprovações muito numeroso, muito extenso, que as ciências fazem. Não basta você fazer alguns estudos, ainda que sejam algumas dezenas, é pouco, é muito pouco. Esses estudos são realizados aos milhares pelas ciências que realmente fazem pesquisa com molde científico. Então não basta esse tipo de coisa para você falar que a psicanálise é muito boa. Não fale mal dela, não gosto que a critiquem. A psicanálise não é sinônimo de psicologia nem de terapia, mas foi ela que inaugurou a ideia de que existe um tipo de sofrimento humano que só pode ser enfrentado através da fala e através da escuta. Não é somente através da fala e da escuta. Existem técnicas na psicologia para levar mais adiante ainda o tratamento. A fala e a escuta é o início, pode estar também no meio e na fase final do tratamento, mas existem técnicas adicionais que a psicanálise não usa. Então vamos lá, vamos resumir rapidamente aqui os argumentos dele. Eu achei que tem esse teor aí, essa motivação muito ideológica e alguma coisa que era um pouco mais técnica, eu fiz algumas inserções aqui explicando. A psicanálise não precisa de se declarar como ciência, ter uma bandeira dizendo somos ciência para que possa ser considerada pseudociência. Basta que ela se apresente como uma área de conhecimento que é complexa, que se apresente como confiável e que se apresente como forma de terapia. Se tiver esses 3 elementos aí e na hora que for observada em profundidade, começarem a notar falta de embasamento, é o suficiente para dizer que esta área, esta disciplina é uma pseudociência. A discussão principal aqui não são os interesses sociais de emancipação, esse tipo de coisa. A discussão principal é a área da psicanálise, ela é dirigida de forma a desenvolver uma metodologia para testar a si mesma, testar as suas hipóteses, no sentido de averiguar o que é confiável e o que não é confiável. Essa é a questão principal e a minha opinião, como a de muitos, não, ela não é estruturada para fazer esse teste. Ela é estruturada para pegar as ideias, considerar as ideias como embasadas, porque vieram ali do seu propositor, e aplicar as ideias. E às vezes ela aplica as ideias de forma que você não consegue saber se deu certo ou não. Foi falado no meio da própria discussão. Não precisa curar a doença, porque as doenças não são doenças.
Não precisa adequar a pessoa ao mundo, porque isso é coisa do imperialismo capitalista. O que ela provoca? Autoconhecimento. E aí não testa se aquele autoconhecimento é verdadeiro ou não. Então, quer dizer, produziu uma coisa que você não sabe se está certa ou não. Ainda que existam alguns estudos ali que apontam que algumas coisas podem estar boas. Mas ainda é muito prematuro para dizer isso da área toda. A área da psicanálise não é orientada a investigar sistematicamente as suas teses, digamos, controversas, exóticas. Esse é o problema central da discussão sobre a cientificidade da psicanálise. Quem gostou dessa discussão, dessas repercussões, pode acompanhar aí em outros vídeos as minhas colocações. Até a próxima!